Ok, então, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença, por aguardarem aqui, a gente iniciar aqui a nossa sessão. E muito bem-vindos. E gratidão também a quem estiver ouvindo essa gravação. E hoje nós temos a nossa continuação dentro do tema do perdão, que é o segundo item que a canção da oração trata, que ela trata, né, da própria oração, do perdão e da cura. E nesse tema do perdão a gente já viu na aula anterior o perdoar a si mesmo, e nas próximas duas sessões, hoje e na próxima, vem essa dinâmica que a gente já viu várias vezes Jesus utilizar, que uma sessão comenta, tipo assim, abre uma questão, eu sempre digo, ela levanta uma questão, e a próxima sessão ela faz o fechamento, ela faz a conclusão. Assim, hoje, nos será trazido o perdão para destruir, o que ele vem a ser para nós o percebermos, para que não passe desapercebido aquilo que nos aprisione. Não para ser julgado, mas sim para ser detectado, porque é disso que nós precisamos nos liberar. Então, se nós sequer estivermos cientes desse perdão para destruir, como que poderíamos nos salvar dele ou nos liberar dele? Então, hoje é mais assim uma questão de nós percebermos o que várias nuances, o que vem a ser um perdão para destruir, e na próxima sessão, que é o perdão para a salvação, é um fechamento, assim, a contraparte do Espírito Santo. O que podemos fazer agora que detectamos, que estamos cientes, mas e aí? Não basta estar ciente para se liberar de algo. Então, na próxima sessão, essa conclusão. Então, eu chamaria assim de duas sessões complementares. A gente já viu várias vezes isso acontecer nos textos também, então, hoje é a mesma coisa. Mas antes de iniciarmos, eu já convido vocês a se unirem a mim para nós fazermos isso que nós sempre temos feito e que direciona a nossa mente nesse estudo para o que realmente nós queremos, que o nosso ser verdadeiro quer, que é essa aprendizagem para a nossa liberação, e para isso nós precisamos do professor certo, nós precisamos do Espírito Santo. E por isso que nós podemos nos preparar por um instante para quem quiser me acompanhar, respirar profundamente, soltar os agitos do dia e vir para esse momento de agora, colocando nossa atenção, a nossa vontade nisso, nessa escolha que fizemos agora de que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ele conduza os nossos pensamentos nesse estudo, e assim também que aprendamos a fazer isso cada vez mais em todas as nossas experiências. E uma vez entregue, então, ao Espírito Santo, nós estamos prontos, então, para iniciarmos nossa leitura comentada, então, sobre a canção da oração, a segunda parte do perdão e a seção 2, o perdão para destruir, página 13. E ele inicia dizendo que o perdão para destruir tem muitas formas, sendo uma arma do mundo da forma. Então, por isso que vem essa sessão que traz várias das nuances para nós percebermos o quanto tem formas diferentes de atuação, porque o ego, ao dividir as mentalidades, ele deu características individuais a cada parte, ou
cada parte dentro da culpa assume uma característica, e aí o perdão para destruir, ele toma várias nuances, onde a cada uma delas pega mais forte. E nós vamos ver um apanhado geral de algumas delas, e certamente que em alguma delas nós já vamos poder detectar muitos dos pensamentos que às vezes sequer percebíamos que estávamos praticando um perdão para destruir. E para quem já está ciente, não é a primeira vez que a gente estuda isso aqui, e isso aqui, então, já não é uma aprendizagem nova, mas é um reforço no sentido que é muito bom quando nós temos com quem compartilhar disso que são as nossas escolhas. Então, alguns estão mais para aprender, outros para compartilhar, para ficar nessa mentalidade, porque essa mentalidade, quem já acessou, não volta atrás, e que isso também é uma oportunidade de vivência do instante santo aqui e da aprendizagem. Mas, continuando aqui, então, se o perdão ele tem muitas formas, nem todas são óbvias, e algumas são cuidadosamente escondidas embaixo do que parece ser caridade. Essa, então, da caridade é quase que imperceptível, que é para destruir, porque o mundo prega que é bom ser caridoso, é bom se compadecer do próximo, reconhecer que se ele está em falta e eu tenho um pouco mais, e que se não vai me faltar, que eu dê para ele, e o ego esconde o quanto tem diferenciação dentro disso, o quanto isso é uma reafirmação de separação, o propósito do ego. Então, o ego coloca isso como sendo quase que uma atitude divina, que Deus quer que sejamos caridosos, e é claro que no comportamento, em alguns momentos podemos ser inspirados a ser caridosos, mas nunca porque estamos diante de um ser faltoso. E nós podemos ser caridosos porque o irmão, ele é o Cristo como eu sou, mas como ele ainda, nesse momento, não está ciente disso e ele pensa que ele tem necessidades, então eu posso atender isso sem dar realidade à necessidade como um ato, daí sim a verdadeira caridade, porque ele é um Cristo e nada pode lhe faltar. Então, uh, então, essa caridade é um dos meios muito usado do ego para separar, ao invés de trazer a união. No entanto, todas as formas que ele pode parecer tomar têm apenas essa meta simples. Seu propósito é separar e tornar aquilo que Deus criou igual, diferente. É isso, e apenas isso, e totalmente isso que o ego faz o tempo todo. Ele tenta fazer aquilo que Deus criou em unicidade. Deus criou igual a si mesmo, mas o ego tenta tornar diferente. Ele faz com que pareça que cada consciência individual é um ser criado individual, tem autonomia própria, não tem ligação com o outro, e nisso cada um é diferente, todos são diferentes uns dos outros. Então, o perdão para destruir, ele, na verdade, tem esse propósito, manter a crença de que a diferença é real. A diferença está claro em muitas formas nas quais a comparação que deve ser feita não pode passar despercebida, nem realmente pretende que passe. Então, a diferença, ela está clara tem muitas formas, e por isso que essa sessão de hoje vai trazer algumas das formas onde a diferença fica óbvia, mas aparentemente dentro do que o ego nos trouxe, nos apresentou, aparentemente
não era para ser separador, era para ser caridoso, era para ser uma extensão de amor, era para ser divino, e o ego esconde, então, essa diferença. Então, isso precisa ser percebido. Então, nesse grupo, no grupo das diferenças, em primeiro lugar, estão as formas nas quais uma pessoa melhor se digna rebaixar-se para salvar uma mais baixa daquilo que ela verdadeiramente é. Aquela arrogância que eu sei que o outro pecou, ele é o culpado, ele deve, mas eu, como estou seguindo um caminho espiritual e eu quero uma evolução espiritual, eu me sinto acima dele. Eu até sei que ele nem sabe dar o perdão porque ele não tem o mesmo nível que eu sei perdoar, então eu vou perdoá-lo. Isso é uma arrogância do ego. Isso é uma diferenciação. Alguém que se acredita ser mais que um irmão e concede quase que como uma caridade o perdão a ele que está abaixo, que está num nível inferior. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia tão distante do amor que a arrogância nunca poderia ser desalojada. Não há amor nisso. Isso está totalmente oposto do que seja amor. Isso é uma diferenciação escancarada. Me sentir acima e conceder o perdão a quem eu acho que é faltoso, portanto, ele está abaixo de mim. Quem pode perdoar e, contudo, desprezar? Então, se eu me sinto acima, obviamente que vem um sentimento de desprezo pelo que está abaixo. Se eu desprezo, como que eu vou perdoar? O perdão não é digno para algo desprezível. Se é desprezível, nem sequer merece mais o meu perdão. Então, é impossível perdoar verdadeiramente e sentir desprezo. E quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como o filho de Deus? Se o meu perdão está sendo dado ao irmão, porque ele de fato perdoou, eu estou dizendo que um filho de Deus é pecador. Então, o que Deus criou em santidade, agora não é mais santo. Agora ele foi modificado. Então, eu estou dizendo que a criação de Deus é falível, logo, Deus é falível. Então, quanta arrogância nesse tipo de pensamento. Quem faz de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é liberdade, não faz sentido eu perdoar ao irmão se eu acho que ele está abaixo de mim. Se eu vejo pecador, eu já o condenei, eu o coloquei numa prisão. Agora eu quero, dentro da prisão, ensinar-lhe o que é liberdade, então, em primeiro lugar, se eu quero realmente a liberdade dele, eu não vou prender, porque prender e liberdade são opostos. Impossível ambos serem o mesmo. Então, eu não posso primeiro julgar o meu irmão como menos que eu e depois querer perdoá-lo. Não conseguirei, porque a diferenciação que eu coloquei é que é oposta ao perdão. Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realmente misericórdia. Isso é morte. Morte é vivenciar fora da consciência da mente de Deus. Isso é morte, isso é tristeza. Então, não há nada de grandioso, não há nada a se admirar nisso. Isso é lamentável, é uma atitude de arrogância, de julgar-se acima do irmão. Numa outra forma, ainda muito parecida com a primeira, se for compreendida, não aparece ruidosa arrogância. Então, tem uma outra forma que também tem esse mesmo propósito, mas é mais sutil. Aquela que quer perdoar a um outro
aquele que quer perdoar a um outro não clama por ser o melhor. Agora, ele diz, em vez disso, que aqui há alguém cujo pecado ele compartilha, já que ambos foram indignos e merecem a punição da ira de Deus. Quem nunca ouviu, principalmente no campo religioso, onde se prega a igualdade na condição de pecados. Dizer, sim, o meu irmão é pecador, mas quem nunca pecou? Eu também sou. Então, na verdade, ainda uma arrogância que nem na primeira posição de eu me achar acima do irmão, mas, no entanto, parece mais caridoso. Aos olhos do ego, isso até parece bondoso, parece ser uma questão de bom senso, ou de inteligência, ou de humildade, eu reconhecer-me na mesma condição do irmão. Eu dizer, sim, ele é um pecador, mas quem nunca? Então, eu também me sinto. Então, compartilhar daquilo que eu vejo no irmão, assumir isso para mim também. Isso pode parecer um pensamento humilde e pode, de fato, induzir a uma rivalidade no pecado e na culpa. Eu posso até medir os meus pecados e dizer, olha, no passado, de onde eu vim, talvez eu até já fui mais pecadora do que esse pecado do irmão, eu já fiz até pior, então como que eu vou julgar ele? Então, uma rivalidade. Quem é o mais pecador? Nivelar-se por baixo, nivelar-se no erro, nivelar-se no pecado. Não é amor pela criação de Deus e a santidade, que é a sua dádiva para sempre. Então, não é amor à santidade, que é a dádiva de Deus, e muito menos a Deus ou a criação de Deus, ao Filho de Deus. O amor não faria isso, tentar nivelar dentro do pecado. Isso não é amor. É possível que o seu filho condene a si mesmo e ainda se lembre de Deus? É possível admitir que eu sou pecadora e lembrar-me de Deus e do meu ser, de Cristo? É impossível, porque decretei o afastamento, a mudança. Eu decretei que aquilo que Deus criou, uno a si, igual a si, e isso foi alterado. Então, como que eu poderia ainda acreditar, ter consciência, ou abrir a mente para reconhecer o Filho de Deus, o Cristo, se eu estou olhando em outra direção, não estou olhando para o Cristo, estou olhando para o pecado. Então, né, essa condição de, entre aspas, igualdade, ela é tão afastamento ainda quanto a primeira, de me achar mais do que o irmão, mas apenas aqui eu também me incluo no que eu acredito que o irmão é. A Júlia, por favor, apertou aí a mão. Oi, Ingrid. Oi. Eu queria ver se isso cabe, né, nesse perdão para destruir, nesse primeiro que tu falou, de ajuda, né? Porque a gente fala assim de caridade e a mente vai para esse lugar de ajudar, sei lá, eu ajudando alguém que é pobre, sei lá, vem me pedir alguma coisa, né? Sim, comportamental, no Sim, comportamento. eu Sim, no assim, eu queria, comportamento. mas trazendo para minha experiência, Sim. né, é que tu me dissesse se é isso também, né? Quando, por exemplo, assim, né, eu olho para alguém, né, e aí eu me sinto nesse percurso de um curso em milagres, por exemplo, num lugar onde eu tô melhor, e aí eu vou convidar alguém a olhar para alguma coisa. Mas aí eu tô num posicionamento de, por exemplo, né, se eu estiver me sentindo melhor e aquele em falta, né, aquela consciência não tá no mesmo lugar que eu, né? Aí eu me sinto nesse lugar de que eu estou ajudando essa pessoa. É esse perdão para destruir, né? Aí ainda é separação. Sim. O que não significa que eu possa ver no irmão o quanto ele acredita aqui na consciência individual, que cada um ainda precisa escolher, ele ainda não está ciente
de que ele precisa lembrar de seu ser. O irmão não sabe o que está fazendo. Sim, eu vejo E ele no mesmo lugar, porém esquecido ainda da sua realidade, né? Não no exato. sentido E a minha diferente. função vê-lo onde ele, nem sequer ele está se vendo ainda. É a própria condição de Jesus para conosco. Como que ele pode nos dar um livro que nos ensina a nós reconhecermos as faltas, sendo que nós, como Cristos, ressuscitamos já com ele. Quando ele voltou à consciência da unicidade, a nossa mente também estava lá. Então, no nível do Filho de Deus, não houve separação. Ali não está um irmão. No entanto, o irmão, e eu mesmo não estou ainda ciente da minha condição do Cristo, porque eu ainda vejo um mundo de separação. E o irmão também está vendo assim. Então, a expiação ainda é necessária, o remédio ainda é necessário. Sim, O reconhecimento da igualdade, ele é na mente, e isso não significa que no comportamento não vá ajudar uma pessoa que, porventura, está em necessidade, você pode ajudar. Mas isso é apenas funcional, comportamental. O curso é sobre o teu pensamento em cima disso. Dá para fazer até em gratidão ao irmão ser ainda o Cristo. A gente viu lá numas aulas anteriores, como o próprio Espírito Santo sabe ainda que, embora sejam ilusões, há necessidades aqui, e elas precisam ser supridas, e de repente está no nosso caminho esse ajudar a suprir, mas isso em nada interfere com a consciência de que o sonho é sonho, né? A projeção holográfica aqui da imagem é o sonho, mas na mente nós ainda precisamos despertar para o nosso ser que nunca entrou no sonho. A nossa realidade não é essa aqui. Então, a igualdade está na mente. Sim, é porque eu vejo a diferença na experiência de quando, por exemplo, eu vou falar com alguém e aí eu tô me posicionando no lugar onde eu vou falar da verdade para esse alguém que parece que não sabe, e aí eu tô me colocando nesse lugar maior e ele está precisando se reconhecer na verdade, né? Então ainda é separação. É diferente de quando eu me localizo no mesmo lugar, né? Não vejo diferença nenhuma no sentido de realidade, então eu não vejo eu e não vejo. Você localiza primeiramente na mente do Espírito Santo, na mente certa, e aí olha para o irmão. Porque sozinhos nós já somos a mente equivocada, né? Então se localiza na mente certa, e aí, se o Espírito Santo sabe que é útil dizer alguma coisa, você vai ser inspirada a dizer algo que o ego diria, isso é separador. Então, o curso também seria separador aos olhos do ego, mas o propósito dele, usado pelo Espírito Santo, é diferente, é oposto. Sim, muitas vezes a gente vai para o lugar de que eu preciso fazer alguma coisa no comportamento, então eu preciso falar para essa pessoa que é assim, 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 assim. Sim, talvez precise Não, mesmo, talvez sim, precise, mas não, se não tiver sempre. pelo Espírito Santo, se não for com a mentalidade certa, a separação. Sim, desse lugar onde primeiro eu me reconheço unido no Espírito Santo, e aí sim eu E, atuo a partir e disso. nisso o irmão também já está unido. E aí, se for necessário ainda falar algo aqui no sonho, aí, isso que você falar, você será a primeira a ser beneficiada, porque as mensagens, nós somos mensageiros aqui. A mensagem sempre vai tanto para quem é o canal da mensagem, para o mensageiro, como para quem é destinada. Isso Sim, é uma diferenciação também aqui do mundo, porque o Espírito Santo não vê individualidade, ele não vai ensinar a nenhum de nós sozinhos, sem passar pelo irmão, porque ele ensina ao ser íntegro, e nós somos com o irmão. Então, muitas vezes, nós somos levados a falar para o irmão, mas o Espírito Santo sabe que nós somos os receptores que mais estávamos necessitados daquele momento dessa mensagem. nossa, isso que você está falando, Ingrid, eu acabei de passar por isso com uma tutoria que eu faço, né, que eu comecei hoje a fazer uma tutoria com uma outra pessoa, né,
E tem, né, a base como a psicoterapia do curso, né, é para isso. E eu estava falando para ela justamente a diferença de quando eu olho desse lugar onde eu não sei o que eu preciso, de repente, aprender com isso aqui, não aprender no sentido de, né, mas assim, o que preciso receber aqui, que de repente ela vai falar uma coisa, né, que eu aqui preciso reposicionar o foco em alguma situação em que ela está trazendo, né, porque é uma única consciência, então eu não estou me separando no lugar onde eu estou me colocando ali numa superioridade melhor e agora eu estou dando tutoria para ela, não. É uma mesma mente que está sendo curada, né? Então, se vendo nesse lugar, os dois estão sendo abençoados através disso, no mesmo lugar. Obrigada. Obrigada. O Márcio tinha levantado a mão, depois baixou, não sei se ainda quer. Não, Ing, eu não ia falar, eu fui tirar aqui o tá. mouse de cima do microfone para não abrir e acabei clicando na mãozinha. Mas o João, acho que agora clicou na mãozinha. Cliquei, Ing. Eu queria trazer também algo sobre esse segundo exemplo que você trouxe aí, de que a gente se reconhece no pecado, né? Isso acontece muito em grupos mesmo, de um curso em milagres, porque muita gente vai lá e expressa, né? Como é normal, grupos são para isso. E aí tem sempre aquela pessoa que demonstra muita fé, muita convicção nessa metafísica, e aquela que expressa que ela tem dificuldade, que para ela tudo é muito difícil. E aí é bem interessante prestar atenção nisso, porque assim, às vezes a gente vai lá e se une ao irmão na dificuldade, fala assim, nossa, eu também tenho essa dificuldade aí. Nossa, para mim é muito difícil isso aqui. E aí, não percebe que está se igualando, né, na escassez, na falta, né? E é tão importante prestar atenção nisso, porque às vezes tem até um tom de engraçado, sabe? Nossa, eu também tenho muita dificuldade com isso. Sabe desse lugar de que você vê... Sou igual, mas no erro. Sou igual no erro. Eu tô me sentindo aceito porque eu tô errando. Eu tô me sentindo aceito porque, para mim, nada funciona, para mim, nada dá certo. E aí a gente se encontra nesse lugar de me sentir aceito no outro porque o outro tá tendo a mesma experiência, ao invés de se posicionar desse lugar que você acabou de falar aí agora com a Júlia, de, ok, sim, tem uma experiência que é muito parecida, mas nenhuma dessas situações, nem a minha, nem a do outro, fazem parte da criação de Deus, né? E esse é o perdão verdadeiro, né? Que quando você usa a ilusão para reconhecer que é uma ilusão, né? Mas muitas vezes a gente está usando o erro para ficar nesse lugar de estar me sentindo aceito porque eu tenho dificuldade. Então é bem importante prestar atenção nisso. Isso, e por isso que essa é uma forma muito sutil da primeira parte daquela da arrogância de julgar-se melhor que o outro. Faz o mesmo efeito, mas essa é mais camuflada. Diria-se, essa o ego assim, fez mais escondida. Então, é muito importante, sim, darmos conta quando caímos na tentação de nos igualar, mas no erro, de se tornar pecador também. Pecador é qualquer falta que não é escandalosamente pecado, qualquer falta, qualquer escassez, qualquer coisa que eu concorde com o que não seja digno da criação de Deus, ou que não seja da criação de Deus. Então, nós já vimos a primeira parte, que a gente sente-se acima, né? E nessa outra que nós nós vimos iguais, mas iguais não em Cristo, iguais no ego. E ele segue aqui ainda falando, aqui agora no capítulo, no parágrafo 4, eu acho que nós terminamos aqui o 3, não é amor para a criação de Deus, eu acho que nós até paramos, eu acho que aqui no meio, que ambos merecem uma punição de Deus, e isso pode parecer um pensamento humilde, pode de fato induzir, assim, a gente viu a rivalidade do pecado, no 4. Aqui, a meta é separar de Deus o filho que ele ama e mantê-lo longe da sua fonte. Então, aqui, nessa segunda forma que foi apresentada, nessa igualdade, entre aspas, mas igualdade no erro, no pecado, a meta também é separar o Deus,
o filho que ele ama. Então, ainda manter a separação real, tanto para o irmão quanto para si. Essa meta também é buscada por aqueles que buscam o martírio nas mãos de um outro. Então, a maioria dos santos ou dos aclamados, o que eles fizeram na vida real? A maioria foi por martírio, ou morreram de forma a não blasfemar, mas de uma forma violenta. Então, essa tendência a ser mártir, então, uma tendência de um autossacrifício em nome de uma benignidade, de se passar com o pensamento, com uma proximidade de Deus. Então, não revidar, como ele explica aqui adiante. Então, do mártir. Aqui é preciso que a finalidade seja vista claramente, pois isso pode passar por mansidão e caridade em vez de crueldade. Então, o mártir aparentemente é perdão, é caridade. No mundo religioso pode-se ganhar seguidores, vamos dizer assim, devotos e títulos de santo. No mundo materialista pode ganhar homenagens, render-lhe títulos, render-lhe nomes que ficam para a posteridade. Então, o ego pode chamar isso de mansidão e caridade, mas, na verdade, é uma crueldade para com o Filho de Deus. Deus não conhece o martírio, portanto, seu Filho não foi feito para sofrer. Não, seu Filho não foi feito para o martírio. Não é benigno aceitar o desprezo do outro e não responder, a não ser com um silêncio e um sorriso gentil, é o que os mártires acreditam. Olha para isso, és bom, como és bom. Tu que carregas com paciência e um ar de santo a raiva e a ferida que um outro te faz, e não mostras a dor amarga que sentes. Sofrer calado. Então, arrebentando-me, mas eu sofro calada, porque na santidade eu quero ser mais parecida com Deus e eu não vou me igualar a quem está fazendo isso comigo. Então, é uma maneira inconsciente de pagar um preço a Deus aqui na forma, e acreditando que com isso eu estou me liberando da culpa. Eu posso sofrer aqui na carne, no psicológico, mas o meu lugar no céu está garantido. E quanto maior o sofrimento aqui, maior o galardão no céu. Então, essa é uma forma também de julgar e condenar o Filho Santo de Deus, o Filho que Deus ama, dizer que agora ele pode sofrer, e ele deve sofrer com benignidade ainda. Então, essa ideia de martírio também não é mansidão, é uma crueldade, é uma violência contra Deus e contra a criação de Deus, contra o Cristo, uma violência contra o ser. O perdão para destruir se esconde frequentemente através de um manto como esse, né? Essa de sentir-se menos que o outro, então sofrer calado. Nós já vimos a arrogância de achar-se mais, mas aqui o mártir, ele se põe no outro extremo, ele se coloca abaixo. Ele é o maior dos sofredores e ele não revida porque ele não quer ser igual àquele que está fazendo isso. Então, ele sofre calado porque ele acredita que o pagamento dele virá em zerar a conta que ele acredita que tenha com Deus. O que ele afrontou a Deus por ter se separado, essa culpa inconsciente, ele lava ela com o próprio sofrimento. Então, isso é outra forma de perdão
para condenar, para destruir. É outra forma de separar o que Deus criou igual. Ele mostra a face do sofrimento e da dor como prova silenciosa da culpa e da devastação do pecado. Ele disse: sim, aqui entrou um pecado no mundo, então agora é justo que eu mereça, é justo que eu pague essa conta, é justo que eu receba esse sofrimento e que eu me cale diante disso, porque se eu passar por essa prova calado, mesmo que aqui na forma eu não tenha benefícios, mas no céu ainda terei a minha recompensa. Deus está vendo quão caridoso eu sou. Então, Deus há de me recompensar por isso. Então, essa é a ideia do mártir. Tal é a testemunha que ele oferece àqueles que poderia ser um salvador, não um inimigo. Então, ele mostra a face oculta do sofrimento e da dor, quando, na verdade, isso é só culpa e pecado, e é isso que ele quer demonstrar no irmão, fazendo do irmão um opressor. Ao invés de fazer do irmão o seu salvador, ele faz dele o seu inimigo, o seu opressor. Mas, tendo sido feito inimigo, ele tem que aceitar a culpa e a reprovação profundamente inculcada, que assim é posta sobre ele. Então, o irmão agora tem que aceitar, ele tem que executar isso a um pedido dele. Isso é amor? Ou é mais uma traição para com alguém que precisa ser salvo da dor e da culpa? Certamente isso é uma traição para com o irmão, fazer do irmão aquele que executa o ato para que eu possa ser o mártir. Então, isso é uma traição para com o Filho de Deus, que é esse irmão. O que poderia ser o propósito disso, exceto manter as testemunhas da culpa longe do amor? Então, aqui não há amor também. Essa posição de se colocar abaixo do irmão e de sofrer calado, de assim comprar a inocência diante de Deus. O perdão para destruir também pode tomar a forma de barganha e concessão. Bom, nós já vimos o perdão, então, para destruir, quando nós o fizemos com uma mentalidade acima, outra quando nós temos uma falsa igualdade, uma igualdade não no amor de Deus, mas na culpa. Já vimos agora aqui do mártir uma posição de abaixo do irmão, e existe também aquela da barganha e da concessão, uma outra forma agora, uma quarta forma de praticar esse perdão. Eu te perdoarei se satisfizeres as minhas necessidades, pois na tua escravidão está a minha liberação. Quem nunca botou condições no perdão? Tipo assim, tu me fez uma falta, tu me faz agora essa outra coisa, e aí eu te perdoo. E isso em todos os níveis, seja em trabalho, no lar, com as crianças. Então, essa é outra forma de perdoar para destruir. Colocar uma condição. Eu te perdoo, mas tu vai parar com isso. Eu te perdoo, mas tu vai me recompensar com aquela outra coisa. Eu te perdoo, mas em troca eu quero isso, isso e aquilo. Então, essas barganhas, essas concessões, usar isso como um trunfo na mão, entre aspas, o pecado do irmão, como um trunfo para agora adquirir algo em troca disso. Dizes isso, então, eu te perdoarei se satisfazeres as minhas necessidades, pois na tua escravidão está a minha liberação. Dizes isso a qualquer um, o terás escravo. Essa forma de barganha, ela faz com que a minha mente se sinta escravizada, porque eu impus um preço à liberação. Eu disse que a liberação, ou a graça de Deus, que é o perdão, ela tem um custo, ela tem um preço. Se ela tem um preço, eu mesma já estou escravizada por isso. Então,
como que vai haver liberação com isso? E buscarás livrar-te da culpa em mais barganhas que não podem dar nenhuma esperança, mas apenas maior dor e miséria. Um círculo vicioso. Eu barganho por algum benefício e aí eu me sinto com mais culpa. Com mais culpa, eu barganho mais ainda para me livrar nessa culpa. Mas isso, na verdade, me faz sentir mais culpado ainda, e mais eu barganho. Então, um círculo vicioso sem fim, só de dor e miséria. Aqui também não há amor. Como o perdão agora veio a ser amedrontador e como está distorcido o fim que ele busca. Então, se o perdão tem um preço para ser concedido, como é amedrontador perdoar, porque eu vou sofrer cada vez mais eu perdoo, mais eu sofro. Então, isso é amedrontador, isso é distorcido do que o perdão verdadeiro realmente busca. Tem piedade de ti que barganhas dessa forma. Deus dá e nada pede, e não pede recompensa. Deus jamais pede uma única coisa em troca de suas dádivas. Deus, o amor, só sabe dar, não sabe pedir algo em troca para receber. Isso já é o oposto do amor. Então, Deus não barganha. Deus, ele apenas dá. Não há nenhuma dádiva a não ser dar como ele. Então, todas as dádivas devem ser dadas igual a como Deus dá. Então, Deus apenas dá ininterruptamente. Nosso perdão também, essa dádiva do perdão, que como a gente viu na aula anterior, ela é apenas aqui uma ferramenta do sonho, mas ela deve ser dada livremente, sem limitação alguma, porque ela vem do Espírito Santo, é vontade de Deus que ela seja dada livremente. Então, barganha acaba com o propósito do perdão. Então, não há nenhuma dádiva a não ser dar como ele, todo o resto é zombaria. Então, não dar igual a Deus. Qualquer coisa diferente disso é zombaria de Deus e do Filho Santo de Deus. Pois quem poderia fazer uma barganha com o Filho de Deus e agradecer ao seu Pai pela sua santidade? A oração verdadeira é uma gratidão ao Pai pela santidade que ele estendeu ao Filho. Quem pode fazer essa oração de gratidão pela santidade do irmão se ele está barganhando por dar essa dádiva do perdão, se ele está colocando condições, um preço, ele está colocando um preço nesse perdão. O que queres mostrar ao teu irmão? Tentarias reforçar a sua culpa e assim a tua própria? Então, barganhar com o irmão é decretar que ele de fato é devedor e que ele precisa de pagar um preço para se liberar disso. Mas nós mesmos, assim como é o irmão, somos nós mesmos sofremos do mesmo julgamento na nossa mente. Então, aquilo que vemos no irmão é a nossa própria condição. O perdão é o meio para escapares. Então, o perdão, como dádiva do Espírito Santo, é o meio de escapar da culpa, não de barganhar e aumentar a culpa, de aprisionar mais fortemente na culpa. Como é digno de pena fazer dele o meio para maior escravidão e dor. E realmente é digno de pena usar do perdão para aumentar o sofrimento e não para a liberação. Dentro do mundo dos opostos, há um modo de usares o perdão para a meta de Deus e encontrares a paz que ele te oferece. Então, há um meio, sim, de usarmos corretamente o perdão, de não usarmos ele como uma faca,
sobre a nossa própria cabeça, de usarmos ele como uma meta de chegar até Deus e encontrar a paz de Deus na mente. É para essa meta que o perdão que o Espírito Santo oferece vai. Não queiras te apoderar de nada além disso, ou terás buscado a tua morte e orado pela separação do teu ser. O perdão, ele vem para abençoar e para confirmar a igualdade do Cristo, para reforçar o fato de que o Filho Santo de Deus não pode ser tornado pecador. Então, nunca houve essa alteração sobre o Filho de Deus. O perdão, então, ele é oferecido baseado nesse fato. E nisso, a paz da mente volta à nossa consciência, porque se o irmão não é pecador, se ele não pecou, se ele não deixou a nossa mente, e ele ainda é um com a nossa mente, então nós estamos em paz, nós somos um só ser em igualdade. Seguindo aqui no 7:5, 7:7, Cristo é para todos porque ele está em todos. Então, a oração aqui, ela na verdade, ela é feita para o Cristo, meu irmão, porque Cristo é para todos e ele está em todos. O perdão, ele não vai para reforçar o erro do ego, ele vai para reforçar que o irmão não é o ego. O ego sim fez uma falta ali, os sentidos vão continuar vendo a falta, mas o irmão não é essa falta. O irmão é o ser Cristo. Então, o perdão, ele tem esse poder de resgatar essa mensagem na nossa mente. E nessa mensagem é que nós mesmos somos liberados e passamos a amar o nosso irmão como um igual a nós, ao invés de ver ele um inimigo, como o ego havia mostrado. Não queiras já vimos isso, no 7:8, é a face de Cristo, é a sua face que o perdão permite que vejas. Então, o perdão é para Cristo, que está em todos, e é a face de Cristo que nós vemos quando olhamos para o irmão através do verdadeiro perdão. É a sua face na qual vês a tua própria. Aqui está a nossa própria salvação. A face do irmão é que traz para a nossa consciência a nossa própria inocência também, porque nós ainda somos o mesmo, assim como o irmão é para nós, nós também somos para nós. Todas as formas que o perdão toma, que não levem para longe da raiva, da condenação e de qualquer tipo de comparação, são morte. Então, qualquer forma de perdão que depois de oferecido, e essas quatro formas que nós vimos, elas não trazem a paz verdadeira. O sentimento continua sendo de condenação, de raiva, de comparação. Isso tudo é morte. O que é morte? Morte é permanecer na mente do ego, é permanecer não ciente da vida, e a vida é o ser Cristo. Então, ser uma figura dentro de um sonho, ser uma figura projetada num sonho, não é vida. Vida é o ser que Deus criou a si. Qualquer coisa que não se recorde de ser isso, está com a mente voltada para a morte. Então, utilizar essas formas de perdão para destruir é decretar ou vivenciar o sistema morte. Pois isso é o que os seus propósitos determinam. Então, o propósito dos perdões que a gente acabou de ver e já conseguimos sentir a diferenciação
de todas as formas que afastam, que separam o Filho de Deus, que decretam a separação, isso, o propósito disso é a morte, porque só existem dois propósitos que a mente pode seguir: o da vida, propósito de vida, que é estar ciente da vida do Cristo do céu, ou voltar a mente para ser diferente de Deus, e o oposto da vida é a morte. Então, estar no sistema da morte. Não te enganes com eles, mas deixa-os de lado, julgando as suas trágicas ofertas como algo sem valor. E, de fato, e aqui ele não diz como algo a ser condenado, algo sem valor. É isso que são as trágicas ofertas dos perdões para condenar. Eles simplesmente não têm valor nenhum, porque ninguém em sã consciência, escolhe não ter valor, porque o nosso valor não foi decretado por nós. Deus nos deu o nosso valor na nossa criação. O nosso valor foi estabelecido pelo próprio Deus, e Deus sabe do valor do Filho Santo de Deus. Qualquer consciência diferente disso é, como diz, uma zombaria ao pensamento de Deus. Então, qualquer pensamento diferente disso não tem valor nenhum para nós. Por isso que devemos largar toda e qualquer forma de perdão para destruir. Não queremos as dádivas deles, porque as dádivas deles são trágicas para a nossa mente, porque as dádivas deles são aprisionamento, são dor, sofrimento, morte. Tu não queres permanecer na escravidão. Então, Deus é a totalidade, a própria ausência de limitação. Então, é ilimitado. O seu filho tem que ser ilimitado. Qualquer escravidão é limitação. Toda e qualquer limitação é escravidão. Não é digna do Filho de Deus. Lembrando, mais uma vez, que estamos falando da mente, do que é real, a mente e seus pensamentos. O corpo físico é nosso instrumento de comunicação, e obviamente que o instrumento é limitante, é limitador e é limitado, mas nós não somos o corpo. Nós somos o ser que Deus criou igual a si, que por hora pode estar enganado, sonhando estar identificado com o corpo como sendo seu ser. Mas a escravidão é da mente que pensa separação. Ele está falando desse tipo de escravidão. Tu não queres ter medo de Deus. Como extensão de Deus, o Cristo, o nosso ser verdadeiro, ele não quer temer a Deus. Queres ver a luz do sol e o brilho do céu cintilando sobre a face da terra redimida do pecado no amor de Deus. Então, isso nosso ser, o Cristo em cada ser vivo quer isso, voltar a estar ciente da luz que brilha no céu, diz aqui, cintilando sobre a face da terra redimida do pecado no amor de Deus. A terra redimida é o sonho feliz ou o mundo real, onde não há mais medo, onde não há mais morte, onde não há mais dor, porque o reconhecimento da realidade é do Cristo que Deus fez assim, igual a si. E todas as formas físicas passam a ser meras molduras, quase que molduras transparentes que nada seguram, que não limitam mais o ser, mas que ainda são levemente visíveis dentro do mundo, mas que já não oferecem mais nenhum perigo, já não são mais nenhuma ameaça, não têm nenhum valor em si mesmo, mas já não amedrontam o Filho de Deus e permitem que a aprendizagem, que a oração suba nas asas mais libertas. A partir daqui a oração é liberada. Então, a partir da terra redimida, a partir do reconhecimento
da fonte do perdão para destruir e do largar deles, no momento que os largamos, que a oração é liberada junto contigo. Nosso ser, a nossa consciência, a nossa mente é liberada junto com a nossa oração. As tuas asas estão livres e a oração erguer-te-á e trazer-te-á para a casa onde Deus quer que estejas. A oração fará isso, mas o perdão é aquele que trará esse benefício para nós. Então, a oração criará asas porque ela ficará livre, ela não estará mais presa a desejos individuais ou presa a desejos limitantes. Ela apenas pedirá pelas dádivas de Deus, pelo reconhecimento do que já se é em Deus. E nisso, a nossa mente volta a saber de Deus, por isso que a oração se ergue e nos traz de volta onde Deus quer que esteja. E onde Deus quer que nós estejamos, cientes do ser que nós somos, que nós estejamos cientes que Deus nunca deixou de nos amar e de nos passar todas as dádivas, inclusive a vida que é Deus. Nós só podemos sentir porque Deus a compartilha conosco. E a oração nos levará até lá, e o perdão é o caminho para isso. Então, hoje nós vimos aqui várias formas de como o perdão pode parecer benigno, pode ser espiritualizado, mas, na verdade, o enfoque dele ainda é do mundo, ainda é separação. E na próxima aula, então, no próximo estudo, nós vamos ver o perdão para a salvação, a contraparte desse perdão. Eu diria que a primeira parte do perdão que foi levantada hoje é o perdão que o ego nos ensina, e nós vamos ver uma outra forma como o Espírito Santo, que utiliza tudo que o ego fez, tem agora uma nova utilidade para esse pensamento, o perdão, e ele se torna o perdão para a salvação. Mas isso é para próximo estudo, para a próxima aula. Nós já tivemos aqui um pouco de interação, mas nós estamos aqui abertos agora a mais interações. O Igor, por favor. Oi, Ingrid. Oi. Com base no que você trouxe aqui hoje pra gente, tipo assim, se eu ainda vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tô vendo uma pessoa bonita na minha frente e eu penso que eu tenho que perdoar isso, de eu estar me sentindo inferior a essa pessoa. Mas o perdão completo, né, é perdoar essa ideia de separação, que eu penso que tem um eu aqui sentindo coisas, né? Porque, ou caridoso também, como você usou aqui A própria beleza, o Cristo é lindo, Deus é lindo, mas eu estou vendo uma cerca de carne, porque quando você descreve uma pessoa linda, está descrevendo ou o comportamento dela ou a afeição dela. Sim, e aí, com base nisso também, eu penso que eu tenho que ser caridoso com alguém. É o tempo todo confirmando essa separação, né? Dizendo que a separação está ocorrendo. E nisso eu fico nesse processo de um perdão para destruir. Porque não é o perdão completo. O perdão completo é saber que não tem um eu aqui e de que não tem nada fora da unidade de Deus. Então eu senti isso assim da aula. Não tem um eu aqui, mas ao mesmo tempo tem o Cristo, né, o ser, então transcender essa imagem que, se eu disser que tem um eu aqui, ainda é separador também. Ao mesmo tempo, eu não posso negar o Cristo, então, permitir que o perdão me traga essa experiência dessa transcendência, dessa volta da consciência, porque qualquer coisa abaixo disso, né, Igor, é separação ainda. Mesmo, como tu disse, né, que pareça benigno, né, parece bom. Sim, aham. Obrigado. Muito bom esse exemplo também. Márcio, por favor. O Ing. Então, olha só.
O perdão para destruir é qualquer expressão desse autoconceito, vamos falar do observador, né? Que eu use alguma coisa para querer resolver, que eu use a verdade para querer resolver alguma coisa no mundo. Então, sei lá, né? Vou dar um exemplo aqui sobre mim. A Kétia, acho que ela deve estar aí. E ela dizia que quando ela assistia as suas aulas lá no comecinho, né? Que eu sempre fui bem perguntador mesmo. Ela falou que ela se irritava porque eu perguntava demais, não sei o quê. E quando ela entrou no grupo, hoje ela estuda com a gente, ela falou que ela entrou no grupo porque ela precisava perdoar a raiva que ela sentia de mim. E aí, na época, eu expliquei para ela, eu falei, isso não é perdão, isso é o perdão para destruir. Então, assim, qualquer coisa que eu diga que eu quero perdoar o meu relacionamento com a minha mãe, com a minha avó, com o meu papagaio, eu preciso perdoar o relacionamento com o meu chefe, qualquer coisa que não leve a percepção para a completeza da totalidade é o perdão para destruir, não é isso? Isso, que não eleve o pensamento para o ser, é ainda por separação, porque ou é separação ou união, vamos dizer assim, qualquer coisa que não reconheça a igualdade, mas a igualdade não é na falta, né? A igualdade do ser de Cristo, que nós, para não confundir com a do ego, falamos em elevado, qualquer sentimento que não eleve para essa igualdade em Cristo, no amor. É ainda o perdão para destruir qualquer... Eu acho que nisso fica fácil de diferenciar, né, Márcio? Separou o ser é para destruir. Não Isso. reconheceu a igualdade é para destruir. E aí, Mesmo que seja em mim, eu perdoar a mim, mas se eu me vejo, é aquela falsa humildade, a arrogância, eu me achar que eu ainda devo também ser perdoada por mim. E na época eu me lembro que eu usei isso como exemplo num dos nossos estudos, em que eu trouxe para ela, olha, o que você precisa fazer é perdoar a ideia de que tem um você aí para ver outro ali. É isso, é a única coisa que você tem que perdoar. Você começa por aí que o resto o Espírito Santo completa o caminho. E em relação a isso que o Igor trouxe, né, sobre essa questão da gente categorizar, isso é bem natural aqui entre nós, né? Nós crescemos percebendo diferenças. Esse autoconceito, ele é formado assim. E uma coisa que eu sempre usei, Ing, quando alguém me perguntava alguma coisa assim, né? O que você acha daquela pessoa? Aquela pessoa é bonita, né? Essa pessoa é feia, né? Antes de responder, para eu observar se eu ia responder a partir da vontade das minhas crenças, eu trazia um pensamento para mim. Sim, ela é bonita, mas em relação a quê? Sim, essa pessoa é inteligente. Em relação a quê que eu estou fazendo essa análise? Essa pessoa ela é competente. Em relação a quê que eu estou achando ela competente? E sempre eu voltava para minhas crenças em relação ao que eu acho que alguém deve ser. Ah, essa pessoa ela tem uma devoção muito grande. Mas em relação a que eu estou analisando a devoção dessa pessoa? Em relação à minha, que é maior ou menor? Será que eu não estou vendo quando eu olho para alguém assim e falo, nossa, Ing, sua devoção é muito grande? Será que eu não estou olhando assim, nossa, a Ing pensa igual a mim? Ou eu estou fazendo assim, nossa, a Ing está muito alinhada? Isso também é separador. Então eu uso sempre isso. Hoje eu não preciso mais usar, porque isso já vira, né? Você sabe que vira algo natural, assim. Mas eu usava muito isso quando eu cheguei aqui no grupo, né? E eu usava. E ainda quando eu me lembro, assim, que eu tô distraído, se precisar eu uso. Tá, eu tô olhando isso para essa pessoa e dizendo, essa pessoa, ela é muito, sei lá, ela tá muito distraída. Mas em relação a que eu tô fazendo esse julgamento? Em relação ao que eu acho que é melhor para ela? Então fica simples para você deixar o Espírito Santo fluir através de você. Porque quando você faz essa pergunta, as suas crenças ficam escancaradas. Você consegue ver que você está classificando a pessoa. Não sei se fez sentido aí. Isso. E aí simplesmente abre para o Espírito Santo, para de categorizar ou de seguir esse mesmo pensamento, né? Corta essa linha de pensamento julgadora. Sim. Você está trazendo uma ferramenta, um gatilho para dar-se conta, para cortar o alinhamento com o pensamento do ego e poder voltar-se para a mente certa, para a mente não julgadora, para a mente do Espírito Santo. Então, um auxílio, né, nesse sistema de dar-se conta e cortar a aliança com o ego. Voltar a mente
para o Espírito Santo. Muito útil. Obrigado, Ingrid. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Mais alguma interação? Algum comentário? Bom, fica o convite para nós vermos na próxima aula, então, sobre o perdão para a salvação, o fechamento da sessão aqui sobre o perdão, a segunda parte. Vou desligando, então, aqui a nossa gravação, a nossa aula. Gratidão a Deus por nos providenciar essa ajuda da mente certa, do Espírito Santo, que nos trazem esse